Meus amigos, boa noite. É com muita felicidade que eu me encontro aqui, tendo essa oportunidade de participar dessa reunião tão cara e tão querida ao nosso coração. O tema da noite, o perdão, vem quase que numa sequência da reunião anterior, onde nós estudamos a compreensão, entendendo que o perdão é algo mais profundo do que a simples compreensão. Mas antes de falarmos do perdão especificamente, que talvez seja, dentre os ensinamentos de Jesus, um dos mais importantes, talvez seguido apenas do amai-vos os outros como eu vos amei, o Cristo também nos asseverou, em um outro momento, uma lição importante. Ele nos disse: faze ao outro aquilo que desejamos que te seja feito. Então, para compreender a importância do perdão em toda a sua plenitude, nós temos que entender, primeiramente, que todos nós somos seres falíveis, que nós estamos aqui na Terra, a grande maioria de nós, 90% das pessoas desse planeta, estão passando aqui por um aprendizado, é uma grande escola. Então, nós erramos todos os dias da nossa vida, todos os dias. Então, falar do perdão que alguém nos fez algo contra, é importante lembrar que nós também erramos e cometemos falta contra os nossos semelhantes. Dito isso, eu diria o seguinte, que se o perdão, no sentido evangélico que o Cristo nos ensinou, aquele perdão íntimo, profundo, né? Não apenas fruto de uma expressão labial ou de um afastamento daquele que nos algo fez. Dito isso, eu diria o seguinte, que se o perdão fosse exercido nessa plenitude evangélica que o Cristo nos ensinou, por todos os habitantes do nosso planeta, nós não teríamos mais guerras. Isso o Chico Xavier nos disse uma vez, não haveria mais conflitos, não haveria mais lutas fratricidas, não haveriam mais desavenças familiares, não haveriam mais desentendimentos no trânsito, não haveriam homicídios, não haveriam ódios de qualquer espécie. Ou seja, o planeta seria mais evoluído moralmente e espiritualmente. E nós, todos habitantes desse planeta, seríamos muito mais felizes. E haveria muito menos doenças de toda espécie, especialmente aquelas enfermidades que são causadas pelo ressentimento, pelo ódio, pela raiva, pela intemperança, pela revolta, pelo inconformismo e pela dor. Então, eu busquei uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Amigo, se chama Para Viver Melhor, está no capítulo 16. E o Emmanuel tem uma frase lapidar que ele diz o seguinte: perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima, asseverou Emmanuel. Então ele está falando da nossa paz íntima. Aquele que perdoa está construindo para si um equilíbrio que o prevenirá de muitas doenças, de muitos ressentimentos. Porque quando nós nutrimos por alguém raiva, ódio, ressentimento, cria um elo de escravidão, eu diria, né? Os espíritos superiores nos falam que nós nos tornamos escravos daquele ódio e escravizamos a outra pessoa e a nós mesmos. Isso afeta o nosso perispírito, afeta a nossa saúde psicossomática, o nosso corpo, e nós podemos desenvolver doenças, sem falar da infelicidade, da monoideia, de ficar pensando na mesma coisa. Então, o perdão
é benéfico para quem perdoa. Porque aquele que possivelmente, eventualmente cometeu algum erro, ele irá sozinho encontrar o caminho da sua rendição, através da sua consciência, do seu pensamento, da ajuda dos seus amigos espirituais. Então, não é necessário que nós ainda o carreguemos com mais peso do que aquilo que ele já nos fez, não é? Então, desculpar faltas graves, fala o Emmanuel, será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis, nos fala o Emmanuel nessa mensagem. Mas aí eu imagino, assim, eu me ponho primeiro ouvinte dessa questão, né? Como praticar esse perdão que o Cristo nos ensinou 70 vezes, 7 vezes, né? Que são infinitas vezes. Como fazer isso? Então, a minha sugestão, se nós queremos chegar num grau de capacidade, digamos assim, de perdoar alguém ou alguma coisa muito grave, comecemos pelas coisas pequeninas. Comecemos a perdoar coisas menores, eventos de trânsito. Tenhamos resignação com alguém da nossa família que gostaria de fazer uma coisa de uma forma e nós de outra. Porque o aprendizado do perdão, como qualquer outro sentimento humano, né, dom humano, é conquistado não da noite para o dia, é conquistado dia a dia, pouco a pouco. Então, para começarmos, nós temos que aprender primeiro a perdoar a nós mesmos, perdoar aqueles que estão mais próximos da gente, que Deus nos colocou dentro dos laços da consanguinidade, entender que essas pessoas são espíritos eternos e que nós não temos que atrelá-los à nossa vontade, ao nosso desejo, escravizando-os também à nossa forma de pensar e de viver. Eles têm que ter liberdade para viver como querem. Isso falando do círculo familiar. E nós podemos estender esse pensamento para o nosso trabalho também, quando um amigo, um colega de trabalho, eventualmente num dia difícil para ele, comete algum deslize contra nós. Então comecemos das coisas pequeninas, porque nós vamos criando fortaleza íntima dentro de nós. Essa fortaleza vai crescer ao longo de todas as encarnações, obviamente. Mas dentro desta encarnação é possível que nós aprendamos a perdoar, na acepção evangélica da palavra, né? Compreendendo, então, que o perdão não é fruto, né, de meras afirmativas labiais, nós temos que reconhecer que o verdadeiro perdão exige operações profundas na estrutura da nossa consciência. Nós temos que pensar em perdoar. Não dizer, deixa para lá, eu já perdoei. Não, isso não é um perdão verdadeiro, é um perdão da boca para fora. Aquele perdão verdadeiro é aquele que a gente não só perdoa, mas procura ajudar aquele que nos cometeu alguma falta. Entendendo isso, gente, é importantíssimo nós falarmos, que nós somos tão faltosos quanto ele. Então, por que exigir dele uma coisa que nós mesmos não conseguimos alcançar? Tá certo? Então, o Emmanuel conclui, a mensagem é um pouco longa, né? Mas aí ele fala algumas coisas importantes, assim. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. E ele conclui dizendo, em suma, para quem quiser na terra trabalhar e progredir com mais saúde, paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver melhor. Né? E para encerrar meu breve comentário e passar a palavra aos meus amigos, aos meus colegas aqui, vamos lembrar
que nosso Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, já colocou esta observação lá, dizendo: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, que peçamos primeiro perdão ao Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas nossas faltas. E assim nós vamos aprender humildemente, interiormente, constantemente, de forma contínua, a perdoar os nossos semelhantes. Que Jesus